A você que está me assistindo agora, quero desejar um dia bastante caloroso. Bom dia. Eu me propus a fazer esse vídeo depois de muito pensar sobre a vida, sobre a realidade cristã, sobre o mundo cristão principalmente. Eu penso muito sobre a realidade bíblica, sobre a realidade cristã no mundo. Eu passei por várias denominações já. Eu fui seminarista da Igreja Católica. Faltou um ano para eu me ordenar sacerdote. Depois eu passei pela Igreja Batista, passei pela Assembleia de Deus, estudei a doutrina das Testemunhas de Jeová e, por último, entrei na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sempre que eu fiz isso, o meu objetivo não era ser apenas mais um na igreja, mas eu sempre busquei o objetivo de conhecer. Por exemplo, o que nós encontramos em João 8, versículos 31 e 32, é o que eu sempre busquei fazer. O que nós encontramos nesses versículos? Jesus conversando com os judeus que aceitaram a sua palavra, ele se dirigiu a eles dizendo o seguinte, abre aspas, se vocês permanecerem verdadeiramente nas minhas palavras, sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, a minha preocupação em abrir esse canal está na busca da sabedoria que nós devemos ter ao ler um texto bíblico, ao ler a Bíblia. Por exemplo, às vezes as pessoas chegam para mim e me dizem, Teixeira, eu não sei como ler a Bíblia, eu tenho dificuldades, eu não consigo entendê-la. E o que eu posso fazer, eu faço. Então eu digo para elas o seguinte, olha, a leitura bíblica, ela não é difícil de você entender. E ao mesmo tempo, ela é difícil de se entender. Mas aí eu oriento da seguinte maneira, porque existem capítulos da Bíblia, dos Evangelhos, que são introdutórios. São capítulos, por exemplo, o capítulo 5, o capítulo 6 de Mateus, o capítulo 1 Coríntios 13, o capítulo 1 João 4, o capítulo 4 e 5 de Provérbios. Olhe que Provérbios eu diria, que nós, ao lermos a Bíblia, deveremos começar por Provérbios. Lê Provérbios, lê e lê. Porque é um livro que fala da sabedoria, que fala como você deve tratar, não é, as pessoas, como você deve ouvir seu pai, ouvir sua mãe, ouvir os mais idosos, né, os anciãos. Então, é um livro que orienta, são livros introdutórios. Eu, por exemplo, busco os 2 versículos, primeiramente, de João 8, que são os versículos 31 e 32, penso que são os versículos que nós devemos iniciar a leitura bíblica. Nós temos que nos dirigir à Bíblia, nós temos que procurar entendê-la com sinceridade, com respeito, lermos com o objetivo de conhecer, de descobrir a sabedoria que existe ali. Então, a sabedoria está onde? Está no conhecimento. Por exemplo, quando eu entrei na Igreja Adventista, eu não entrei com o objetivo de ser apenas mais um, mas com o objetivo de conhecer, de buscar o conhecimento, inclusive dos fundamentos da igreja. Eu me preocupei como foi que as igrejas surgiram e de repente eu quebrei a cara. Eu devo dizer a você que está me assistindo agora que eu tenho como provar que os pastores das igrejas não pregam as verdades bíblicas. O que nós encontramos no capítulo 6 de Mateus sobre a oração?
É Jesus ensinando como você deve orar. É Jesus ensinando como nós devemos orar. Entre no seu quarto, feche a porta e ore ao Senhor teu Deus, que já sabe tudo o que você vai pedir, tudo o que você vai agradecer. Então ele nos diz: ore assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, e etc. Quando Jesus entrava nas sinagogas, ele observava a maneira como os judeus, a quem ele chamou de fariseus e de hipócritas, ele observava a maneira como eles oravam, se levantavam para serem vistos pelos homens. Isso é falta de sabedoria. Então, o que é a sabedoria? A sabedoria é nós, cristãos, observarmos e fazermos aquilo que Jesus pede que nós façamos. A referência maior de Jesus no mundo, qual é? Ele veio nos trazer o amor. Ele próprio é o amor. Então ele veio nos mostrar como nós deveremos viver, amando-nos uns aos outros, assim como ele nos amou. Jesus critica também a oração do fariseu e do publicano. O fariseu, todo cheio das boas ideias, se dirige a Deus dizendo: Senhor, eu te agradeço, muito obrigado por eu não ser como os roubadores, por eu não ser como os prostitutos. E o outro, ao contrário, disse que não era digno de levantar os olhos para contemplar a face de Deus. Mas, ao contrário, ele abaixava as vistas porque não era digno de fazê-lo. Então, quando Jesus se dirige a nós para nos ensinar a orar, ele critica os que oram para aparecerem, seja dentro da igreja, seja nas esquinas, seja na rua. Quando você tem o objetivo realmente de fazer a observação do que está escrito na palavra de Deus e o que é vivenciado dentro das igrejas, não tem como você permanecer. Então eu terminei deixando a igreja. O meu objetivo aqui é mostrar o que Deus nos ensina e o que nós devemos fazer. Por exemplo, o capítulo 6 de Mateus é um capítulo introdutório. Ele é um capítulo muito rico que nos orienta sobre várias verdades que nós precisamos vivenciá-las. Por exemplo, o capítulo 6 de Mateus fala das nossas boas obras. Ele fala da oração que nós devemos dirigir a Deus. Ele fala dos tesouros que nós devemos construir. Ele fala do olho humano como lâmpada do corpo e assim por diante. Então, esse capítulo, como também o capítulo 5 de Mateus, que fala sobre o Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, Jesus propriamente falando para as pessoas o que elas devem fazer. É Jesus falando, é o próprio Jesus falando para nós o que nós devemos fazer. E os outros capítulos que são introdutórios também, como 1 Coríntios 13, que fala do amor e apresenta o amor como a referência principal, como a proposta principal que Jesus nos faz para que nós vivenciemos. E o capítulo 4 de 1 João, que fala também sobre o amor, os capítulos 4 e 5 de Provérbios. Então, as pessoas que chegam para mim e que dizem que não sabem ler a Bíblia, procure começar por Provérbios, por esses capítulos que eu citei, os versículos 31 e 32 de João. Então, essa leitura, ela vai te orientando na busca da sabedoria. Aliás, eu quero dizer que
ao lermos a Bíblia, os textos bíblicos, nós devemos fazê-lo com sinceridade, com fé, e com o objetivo de conhecer, de buscar o conhecimento e a sabedoria que existe ali. Até porque Jesus nos diz: e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Pois é. Então, muito obrigado. Desejo a você o meu abraço.